Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo a leitura da questão então. Diz o seguinte: no LibreOffice Calc, o resultado para a fórmula igual média, abre parênteses, B1 2 pontos E1, ponto e vírgula C3 2 pontos F3, fecha parênteses, considerando os valores da figura acima é letra A 2, letra B 2,5, letra C 3, letra D 3,5. Bem, para resolver essa questão, pessoal, vamos separar aqui só a planilha do LibreOffice Calc e a fórmula, a função média. Vamos fazer só isso, só olhar para a planilha que ele apresentou na figura e a função que ele pede para resolver, que é a função média. A função média, ela serve para dar como resultado a média aritmética dos seus argumentos ou dos seus intervalos. E aí é muito importante saber que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Observa, temos um ponto e vírgula ali separando dois argumentos que temos na função média. E o dois pontos que enxergamos ali indica intervalo. Vamos tentar resolver passo a passo para vocês observarem. A primeira dica: quando nós vamos resolver a função média, é importante tentar resolver em primeiro lugar como se fosse a soma. Então, o primeiro passo para resolver uma função média é tentar resolver como se fosse a soma. Se fosse a soma, o nosso primeiro argumento, que vem antes do ponto e vírgula aqui, diz que é B1 2 pontos E1. Está dizendo que é da célula B1 até a célula E1, já que 2 pontos é intervalo. Então, eu localizo aqui a célula B1 e coloco um pontinho aqui na parte superior esquerda. Localizo a célula E1, que vem depois do 2 pontos. Vamos pegar aqui ó, a célula E1 e boto um pontinho na parte inferior direita da célula E1. E agora ligo esses pontos de B1 até E1 e E1 até B1 para formar um retângulo. O que entrar dentro desse retângulo é o intervalo de células B1 2 pontos E1. Isto é, da célula B1 até a célula E1. Pois bem, aí o que precisamos fazer com esse intervalo de células? Precisamos somar. Porque primeiro nós temos que fazer como se fosse a soma. Então, 4 mais 2 mais 1 mais 3, o resultado da soma desses valores é 10. Percebe? Em primeiro lugar, eu nem estou pensando em média, eu estou resolvendo como se fosse a função soma, e a soma do intervalo B1, 2 pontos E1, isto é, da célula B1 até a célula E1, é 10. Agora eu tenho um ponto e vírgula separando os argumentos, e tem um outro intervalo que está dizendo C3 2 pontos F3, isto é, o intervalo da célula C3 até a célula F3. Para descobrir o intervalo, a gente vai usar o mesmo método. Pegamos a célula C3, localizamos aqui e botamos um pontinho na parte superior esquerda desta célula C3. Localizamos a célula F3, F3 está aqui, botamos um pontinho na parte inferior direita da célula F3. E agora vamos ligar os pontos, formando o intervalo de C3 até F3 e F3 até C3 na forma de um retângulo. O que entrar dentro desse retângulo é o intervalo C3, 2 pontos F3, isto é, C3 até F3. E vamos fazer a soma. 2 mais 1 mais 2 mais 1, que são os valores que estão nesse intervalo. O resultado da soma é 6. E é sempre importante perceber que primeiro nós temos que obter o resultado da soma. Agora que eu tenho o resultado da soma de cada um desses dois argumentos, que tinham dois intervalos, eu vou fazer justamente a soma de 10 mais 6 e vou descobrir que a soma total seria 16. Então, se fosse a função soma, não é a função média, mas se fosse a função soma, o resultado seria 16. Agora, como eu vou obter a média? Eu vou pegar esse resultado da soma, que é 16, e vou ter que dividir pelo número de células referenciadas nos argumentos. Percebe que o primeiro argumento tinha 1, 2, 3, 4 células referenciadas, e o segundo argumento tinha 1, 2, 3, 4 células referenciadas. Isso quer dizer que nós temos 8 células referenciadas nesses dois intervalos. Então eu vou pegar o resultado da soma, que é 16, dividir por 8 células referenciadas nesses intervalos, e 16 dividido por 8, o resultado final é 2, que finalmente então é o resultado da minha função média. Percebe como nós resolvemos ela? Primeiro eu obtenho o resultado da soma, que foi 16. Depois eu vou dividir pelo número de células referenciadas no intervalo. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células referenciadas nos dois intervalos. E aí eu faço o resultado da soma, que é 16, dividido pelo número de células referenciadas, que é 8, 16 dividido por 8, 2.
o resultado desta minha função média. Então, voltando à questão, a resposta aqui, claro, tem que ser a nossa letra A de América, que era onde vinha o resultado 2. Questão bem interessante aí, falando sobre o LibreOffice Calc. Isso também funciona assim dentro do Excel. No LibreOffice Calc e no Excel, essa função média vai funcionar do mesmo jeito, da mesma maneira como acabamos de resolver. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!